Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Então, estamos ao vivo aqui para fazer a continuação do nosso clube da leitura com o livro Segredos da Mente Milionária. Como eu sempre explico, esse clube da leitura foi pensando nas minhas alunas dos cursos profissionalizantes, porque muitas vezes elas entram no curso e aí elas se deparam com alguns problemas, ou que seja, por exemplo, não conseguem ultrapassar um limite daquilo que pode ganhar por mês, porque isso está programado na nossa mente inconsciente. Ou às vezes elas até ganham bem, porém elas gastam tudo, porque também lá no inconsciente está programado que elas não podem ficar com dinheiro, não podem ter dinheiro, não podem juntar dinheiro. Então, para a gente trabalhar essas questões, temos, então, a parte, né, do treinamento da mentoria da mente milionária, e aí temos também as leituras de livros. Por exemplo, este aqui, Segredos da Mente Milionária, que trabalha isso, né, desse mindset da prosperidade, esse mindset, né, essa mentalidade de riqueza, de sucesso. Estamos hoje no arquivo de riqueza 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. A minha versão aqui, né, é na página 136. Então, antes da gente começar, vamos fazer as declarações de prosperidade do jeito que tem que ser. Então, postura de pessoa empoderada, né, pessoa cheia de poder. E aí vocês decidem se vocês vão repetir comigo verbalmente ou se vocês vão só repetir mentalmente. E aí, quando for repetir, independente de ser verbalmente ou mentalmente, eu quero convicção nas frases, ok? Então, vamos lá. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus cuidadores. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos, só alimentos que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. E 8. Eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rica. Eu tenho uma mente milionária. Tá vendo? Quando a gente vai falar essas declarações, não é assim, eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. A sua postura está dizendo que não, e a sua entonação, a sua força na sua voz também está dizendo que não. Por isso que eu sempre digo postura e voz de comando, ok? Vou deixar aqui para a gente repetir elas novamente no final. E vamos aqui aos arquivos de riqueza 14. Arquivos de riqueza 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Para escrever O Milionário Mora ao Lado, Thomas Stanley pesquisou milionários de toda a América do Norte. O livro mostra quem são eles e como fizeram fortuna. As suas lições podem ser resumidas numa única frase. Os ricos sabem gerir as suas finanças. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre, não.
Os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre, apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Como expliquei na parte 1, estes hábitos se baseiam primordialmente no condicionamento passado. Se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com esse assunto. E é possível também que se a pessoa não saiba gerir o seu dinheiro de forma simples e eficaz. Não sei se esse é o seu caso, mas a faculdade que frequentei não oferecia o curso Administração do Dinheiro. As que eu frequentei também não. Talvez esse tema não tenha tido muito glamour, mas ele se resume a isso. O que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. É simples. Para controlar dinheiro, é preciso administrá-lo. Quem pensa pequeno administra mal as suas finanças ou evita esse tema completamente. Muitos indivíduos não gostam de gerir a sua vida financeira porque, segundo dizem, isso lhes tira a liberdade ou porque não tem dinheiro suficiente para controlar. E aí, qual é o caso de vocês? Você tem medo de ficar sem liberdade ou porque você não tem dinheiro para controlar? Quanto à primeira desculpa, administrar dinheiro não restringe a liberdade de ninguém, ao contrário, aumenta. Tomar a frente dessa atividade é o que dá a uma pessoa a situação financeira de que ela precisa para nunca mais ter que trabalhar na vida. Essa, para mim, é a verdadeira liberdade. Os que se valem do argumento não tenho dinheiro suficiente para administrar, por sua vez, estão olhando pelo lado errado do telescópio. Em lugar de dizerem, quando eu possuir muito dinheiro, começarei a administrá-lo, deve dizer, quando eu começar a administrar as minhas finanças, terei muito dinheiro. Quem pretende passar a controlar o dinheiro assim que sair do buraco, se comporta da mesma forma de que o obeso que diz: vou começar a fazer exercícios e dietas depois que perder 10 quilos. Será que ele vai conseguir perder 10 quilos sem fazer nada? Isso é colocar o carro na frente dos bois e não leva a lugar nenhum. Primeiro, é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro que possui para, depois, ter mais recursos financeiros para gerir. Nos seminários, costumo contar uma história que atinge em cheio a maioria das pessoas. Imagine que você está passeando com uma criança de 5 anos e passa por uma sorveteria. Você entra e compra para ela uma bola de sorvete na casquinha. Depois que vocês saem dali, a criança balança o cone na mão e, de repente, o sorvete cai no chão. Ela começa a chorar. Você volta à sorveteria e, quando vai repetir o pedido, a criança vê num cartaz colorido a foto de uma casquinha com 3 bolas. Ela aponta para o cartaz e grita: eu quero esse. Instala-se o problema. Por ser a pessoa bondosa, afetuosa e generosa que é, você faria a vontade da criança e pediria uma casquinha com 3 bolas? De imediato, a sua resposta talvez seja, é claro. Mas, pensando um pouco melhor, a maioria dos participantes dos seminários responde, de jeito nenhum. Afinal, por que premiar o erro da criança e programá-la para falhar? Se ela não é capaz de segurar direito uma casquinha que tem só uma bola de sorvete, como vai conseguir fazer isso com uma que tenha 3? Esse mesmo raciocínio se aplica quando se trata da sua relação com o universo. Vivemos num universo bondoso e afetuoso, cuja regra é: você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui.
Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábito, portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, como você deve administrar o seu dinheiro? Primeiro, abra uma conta bancária e batize-a Conta da Liberdade Financeira. Deposite nela 10% de cada real que você receber. Esse dinheiro só deve ser usado para investir e para comprar ou criar fluxo de rendimentos passivos. A finalidade dessa conta é gerar uma galinha que põe ovos de ouro chamados rendimentos passivos. E quando é que você vai começar a gastar esse dinheiro? Nunca. Ele jamais será gasto. Trata-se de investimento apenas. Quando você se aposentar, passará a usar os rendimentos dessa conta, os ovos, mas não o principal. Assim, ele estará sempre crescendo e você nunca ficará na mão. Emma, uma das minhas alunas, contou-me sua história. Alguns anos atrás, ela estava à beira da falência. Não queria, mas não via alternativa. Suas dívidas iam muito além da sua capacidade de administrá-las. Depois de conhecer o sistema de administração do dinheiro que ensino, ela disse: é isso aí, é assim que vou sair dessa enrascada. Como os demais participantes, Emma foi orientada a dividir o dinheiro em várias contas. Fantástico, disse a si mesma, mas não tenho nenhum dinheiro para dividir. Decidida a tentar, ela começou a depositar $1 por mês nas suas contas. Uau, tá vendo? Quem não tem dinheiro, né? Será que não consegue depositar R$1, R$2? Nem que seja aí, né, R$5 todo mês nessas contas. Daqui a pouquinho ele vai explicar quais são as contas. Uma já falou, né? Essa conta aqui da liberdade financeira. Aplicando o sistema de alocação que aprendeu, aquele dólar depois dela, que ela depositou 10 centavos da conta da liberdade financeira. O seu primeiro pensamento foi: como vou me tornar financeiramente livre com 10 centavos de dólar por mês? Então, comprometeu-se a dobrar aquele valor mensalmente. No mês seguinte, ela separou $2, no terceiro 4, depois 8, depois 16, 32, 64 e assim por diante. Até que a partir do 12º mês estava depositando $2.048. 2 anos depois, os seus esforços começaram a dar resultados espetaculares. Emma conseguiu depositar $10.000 de uma só vez na sua conta da liberdade financeira. Ela havia desenvolvido tão bem o hábito de administrar dinheiro que, quando um prêmio de $10.000 caiu no seu colo, Emma não precisou dessa quantia para nada e pôde investi-la naquela conta. Hoje, essa mulher não deve mais e está a caminho de se tornar financeiramente livre. Tudo isso foi possível porque ela agiu de acordo com o que aprendeu, começando com um único dólar por mês. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada, o essencial é começar já a administrar o que está nas suas mãos. Em pouco tempo, você ficará impressionado com os resultados. Outro dos meus alunos disse: como posso gerir o meu dinheiro se estou vivendo de empréstimos? A resposta foi: pegue emprestado mais $1 e administre-o. Não interessa se você está arranjando dinheiro emprestado ou ganhando uma ninharia por mês. Administre o valor que tiver, porque o princípio de que está em ação transcende o mundo físico. Ele é também um princípio espiritual. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar ao universo que é capaz de controlar adequadamente as suas finanças.
E aí todo mundo repetindo agora, né, os códigos de dinheiro inesperado, 520, para poder pegar o dinheiro e já começar a fazer essa administração financeira a partir de agora. Quem não tiver, começa com R$1 aí que tiver. Descobri... hoje tá difícil, né? Toda hora que lendo errado. Porque essa semana toda já cheia de lives, desde quinta-feira, a garganta tá só o bagaço. Depois de abrir a conta Liberdade Financeira, crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde nele alguma quantia todos os dias. Pode ser 5 ou 10 reais, um único real ou um centavo que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. O valor não importa. O hábito, sim. O segredo, repito, é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. Os semelhantes se atraem. Dinheiro chama dinheiro. Deixe esse pote se tornar o seu ímã que atrai dinheiro. Faça com que ele traga para a sua vida mais e mais riqueza e oportunidades de liberdade financeira. Tenho certeza de que não é a primeira vez que você ouve o conselho de poupar 10% dos seus rendimentos para investimentos de longo prazo. Mas talvez seja a primeira vez que alguém lhe diz para... Mas talvez seja a primeira vez, que alguém lhe diz para ter uma outra conta, a conta da diversão. Especificamente para você poder gastar e curtir. Então, tá vendo? Tem a primeira conta, que é da liberdade financeira, a segunda, da diversão. Um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Por um lado, você deve poupar o máximo para ter condições de investir e ganhar mais dinheiro. Por outro lado, convém depositar 10% dos seus rendimentos na conta da diversão. Por quê? Porque temos uma natureza holística. Não podemos afetar uma parte da vida sem afetarmos outra. Algumas pessoas economizam ao extremo. Com isso, o seu ser lógico e responsável fica satisfeito, mas o seu espírito não. No fim, esse lado espiritual ávido por satisfação diz: chega, quer um pouco de atenção também, e sabota os seus resultados. Se você apenas gasta, não só jamais enriquecerá com a parte responsável do seu ser, acabará fazendo com que você não curta as coisas com as quais despende o seu dinheiro, porque se sente culpado. Então, a culpa o leva a gastar ainda mais como forma de expressar as suas emoções. Você se sente melhor durante um tempo, porém a culpa e a vergonha logo retornam. A única maneira de romper este círculo vicioso é aprender a administrar as suas finanças de um modo que dê certo. O objetivo primordial da conta da diversão é a sua satisfação. Ela lhe dará a oportunidade de fazer coisas que você normalmente não faria. Extravagâncias, como ir a um bom restaurante e pedir a garrafa do melhor vinho ou champanhe, ou alugar um carro caro para passear durante o fim de semana. A regra que comanda a conta da diversão é: ela tem que ser zerada todo mês. Exatamente. Você deve torrar mensalmente todo o dinheiro que estiver depositado, de modo que o faça sentir-se rico. Imagine, por exemplo, despejando cada centavo dessa conta no balcão de um hotel de alta classe para passar o final de semana ali. É como eu disse, uma extravagância. Para a maioria de nós, a única forma de respeitar o plano de poupança é compensá-lo com um plano que premie o nosso esforço. Outras finalidades da conta da diversão são... Outras finalidades da conta da
diversão são fortalecer o seu músculo recebedor e tornar mais divertida a administração do dinheiro. Além da conta da liberdade financeira e da conta da diversão, eu aconselho a criar outras 4 contas para dividir o seu dinheiro. Então, são 6 contas no total, olha só. 10% para a conta de poupança para despesas de longo prazo, 10% para a conta da instrução financeira, 50% para a conta das necessidades básicas e 10% para a conta das doações. Então, a conta para despesa de longo prazo, instrução financeira, necessidades básicas, que é 50%, conta das doações, a conta da diversão e a conta da liberdade financeira. Cada uma delas tem 10, né, exceto a conta das necessidades básicas, que tem que ficar com 50% do dinheiro. Vou dizer outra vez, as pessoas de mentalidade pobre pensam que tudo depende dos rendimentos. Acreditem que, para enriquecer, é necessário ter um salário nababesco. Isso é uma grande bobagem. A verdade é que, se você administrar o seu dinheiro seguindo o programa que sugiro, terá grandes chances de se tornar financeiramente livre com rendimentos relativamente baixos. No entanto, caso controle mal as suas finanças, não conseguirá essa liberdade mesmo que tenha rendimentos elevados. É por isso que alguns profissionais bem remunerados, como médicos, advogados, dentistas e até atletas, muitas vezes são duros. Afinal, não se trata de quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. John, um dos participantes do seminário, disse-me que na primeira vez que ouviu falar de sistema de administração financeira de dinheiro, pensou: que saco, por que diabos alguém gastaria o seu tempo precioso com essa bobagem? Mais tarde, ele percebeu que, se quisesse ser financeiramente livre um dia, também teria que saber administrar o próprio dinheiro, como fazem os ricos. Como esse novo hábito não era algo natural para ele, John precisou aprender essa lição. Disse ter se lembrado de que quando treinava para provas de triatlo. Era muito bom em natação e ciclismo, mas não gostava de correr. Sempre forçava os pés, os joelhos e as costas e ficava todo dolorido depois dos treinos. Durante a corrida, respirava com dificuldade e os seus pulmões queimavam, mesmo que ele não se empenhasse ao máximo. Detestava aquilo. Sabia que se quisesse ser um triatleta de primeiro nível, teria que aprender a correr e aceitar as consequências como parte dos custos da vitória. John decidiu então correr todos os dias. Após alguns meses, passou não apenas a gostar dessa atividade, como a ansiar pela hora do seu treino diário. Aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa na área da administração do dinheiro. John começou detestando esse sistema, porém, depois acabou gostando dele. Agora, aguarda pela chegada do pagamento para depositá-lo nas contas e curte também monitorar o seu patrimônio líquido, que passou de 0 para 300 mil dólares e continua crescendo dia a dia. Tudo se resume ao seguinte: ou você controla o seu dinheiro ou ele o controlará. Para controlar o dinheiro, você tem que administrá-lo. Adoro ouvir o que as pessoas formadas nos meus seminários falam da sua confiança a respeito de dinheiro, de sucesso de si mesmas depois de começarem a administrar corretamente as suas finanças. E o melhor de tudo é que essa confiança se transfere às outras áreas da sua vida, aumentando a sua felicidade e melhorando os seus relacionamentos e até a sua saúde. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprender a colocar as suas finanças sob controle, todos os setores da sua vida andarão bem. Declaração.
Sou um excelente administrador de dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Abra a conta da liberdade financeira. Deposite nela 10% de todos os seus rendimentos. Esse dinheiro jamais deve ser gasto, apenas investido para produzir rendimentos passivos para a sua aposentadoria. 2. Crie na sua casa o porte da liberdade financeira e guarde uma quantia qualquer ali todos os dias. Pode ser 5 ou 10 reais, um único real, um centavo que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. Isso deixará a sua atenção diariamente concentrada na sua liberdade financeira. E, como você sabe, onde a atenção se fixa, os resultados aparecem. 3. Abra a conta da diversão ou tenha em casa o pote da diversão, no qual você depositará 10% de todos os seus rendimentos. Além da conta da diversão e da conta da liberdade financeira, abra 4 outras contas e deposite nelas as seguintes porcentagens dos seus rendimentos. 10% na conta de poupança para despesas de longo prazo, 10% na conta da instrução financeira, 10% na conta das doações e 50% na conta das necessidades básicas. Porque junta 50, né, mais as outras 5 de 10%, dá o total dos 100% do dinheiro administrado do jeito que o autor sugere aqui. 4. Independentemente de quanto dinheiro você possui, comece a administrá-lo agora. Não deixe para amanhã. Mesmo que só tenha R$1, administre-o. Pegue 10 centavos e deposite no pote ou na conta da liberdade financeira. Separe outros 10 centavos e deposite no pote ou na conta da diversão. Essa simples ação enviará ao universo uma mensagem dizendo que você está pronto para receber mais dinheiro. É claro que, se puder administrar mais, vá em frente. Eu lembro que quando eu conheci esse livro, era bem difícil a gente ficar abrindo esse monte de conta, né? Porque tinha as taxas e tudo mais. Então, no seminário que eu participei, o professor ensinou a gente a separar em envelopes, né? Essas quantias. Só que hoje em dia a gente também não tem essa desculpa, né, de ter as taxas, porque a gente tem aí um monte de banco virtual que a gente consegue abrir as contas e nem pagar as taxas, né? Tem o Banco Inter, tem o Nubank, tem o banco lá do Mercado Pago. Então, tem várias opções aí que a gente consegue, então, dividir o nosso dinheiro e aprender a fazer essa administração financeira que ele sugere, ok, pessoas queridas? Então, vamos lá, finalizamos, né, a leitura de hoje. Lendo mais uma vez as declarações de prosperidade. Agatha, de onde você pegou isso? Você criou? Não, pessoa querida, são todas as declarações que estão aqui na primeira parte do livro. Eu só copiei aqui para ficar mais fácil para ler junto com vocês, ok? Então, vamos lá. Postura de pessoa poderosa. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. 2. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus cuidadores. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. E 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária.
Então, finalizamos por hoje, pessoas queridas. Na próxima leitura, vamos entrar no Arquivos de Riqueza 15, página 145. Prometo que agora vai ser mais rápido, porque já estamos passando aí as correrias que estavam acontecendo. E só que não adianta, né? Eu também chegar aqui e poder ficar lendo o dia inteiro, se vocês não agirem, se vocês não praticarem aquilo que está sendo proposto como exercício, ok? Só o conhecimento sem ação é só uma obesidade de conhecimento. Alguém já escutou falar nisso? As pessoas hoje elas estão obesas de tanto conhecimento, porque elas não pegam nada daquilo que elas estão aí aprendendo e colocam em prática. Tem muita gente que fica aí, né, navegando de live em live, pulando de live em live, né? Parecendo que tá lá com o controle remoto da televisão, pulando, né? De canal em canal, pulando de live em live. Aprende cada coisa legal, porque tem muita live com muito conteúdo bom. Só que aí não pratica, não faz nada. Isso vai adiantar? Vai resolver alguma coisa? Não, definitivamente não vai. Enquanto você não praticar, mesmo que seja dentro das suas limitações, os resultados não virão e não adianta nada ir para o próximo conteúdo, para o próximo capítulo, sem pôr os exercícios, né, do capítulo anterior em prática. Ok, pessoas queridas? Então, finalizamos por aqui. Beijos da Agatha Harper e até mais.